Meus irmãos, bom dia, tudo bem com todos vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam bem, vivendo mais um dia debaixo da graça de Deus, renovados no espírito, no entendimento e também na presença do nosso Senhor. Que o Senhor Jesus esteja aí comandando, os seus lares, as suas vidas, em nome de Jesus. Gostaria de te convidar, irmãos, para fazer uma oração nesse momento e a gente iniciar a nossa reflexão, a mensagem neste novo dia, nessa manhã de domingo, novo dia que o Senhor nos deu e o início da semana, Nós temos o privilégio de iniciar a semana sempre com a mensagem do Senhor, com o culto, ao Senhor, de louvor e de adoração ao nome de Deus, ao nome do nosso amado, o nosso amado Senhor, soberano Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso das nossas vidas. Então oremos, meus irmãos. Pai querido, Deus de graça, de poder, Deus absoluto sobre as nossas vidas, nossos corações, te pedimos, ó Pai, que o Senhor visite-nos, ó Pai, visite cada coração, visite, ó Deus, as mentes neste momento, e que o Senhor fale, ó Deus, aos nossos corações, fale, ó Deus, por favor, Deus, queremos ouvir do Senhor, queremos ver do Senhor, Pai, em nós, ó Deus, em nome de Jesus, na leitura, ó Pai, da palavra, queremos te encontrar, queremos, ó Deus, ouvir do Senhor, Deus. Ó Pai, visite os enfermos, abençoa, ó Deus, com saúde, ó Deus, com cura, por favor, Deus, te pedimos, Pai. Abre os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, para ouvir do Senhor, para ver do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Queridos, eu fico pensando, eu fico lembrando de algumas passagens de coragem dos irmãos, de homens e mulheres, que se colocaram ali a propósito do Senhor, para viver a vontade do nosso Deus, designados ali, para viver, para serem usados em algum momento da história, em algum momento da vida, da história ali, nos livros, do Antigo Testamento, Novo Testamento, da vida com Deus e depois na história mesmo da humanidade. Então eu lembrei da rainha Esther, quando ela se colocou ali forte, como alguém que seria usada para libertar o povo judeu, o povo dela mesmo. Então o povo estava vivendo uma perseguição e ela estava ali, vivendo com o rei, mas mesmo com muitas restrições, debaixo de muitas restrições, debaixo de uma até uma opressão, vivendo num tempo, de repressão, de opressão, ela como mulher, mesmo assim, ela se colocou como resposta, como alguém que poderia libertar aquele povo, ajudar na libertação do seu povo, do povo judeu, Então ela com o seu tio Mardoqueu, inclusive a rainha, Esther, ela planejou, com muita sabedoria e inteligência, uma situação onde o povo seria liberto, o povo foi libertado, E através disso, e por consequência disso, o tio foi levantado como alguém de poder, E decretou lei que pudesse, então, beneficiar o seu povo, o povo judeu, Também eu lembro de Lutero, na época da Reforma. Lutero, ele deu muito testemunho de sua esposa. Então ele fala que se não fosse, Catarina, sua esposa, muitas das coisas que ele fez poderiam não ter acontecido. Então ele dá totalmente testemunho, total testemunho de sua esposa. E ele fala, em uma das falas dele, ele diz, que não trocaria a vida que ele tinha com Catarina por nenhuma riqueza deste mundo, desta vida, E ele também diz, ela, Catarina, ela era uma mulher forte, uma mulher valente, uma mulher que ajudou Lutero a construir a sua teologia.
Então, na biografia, né, ali na história de Lutero e de Catarina, a gente pode perceber total participação, né, muita participação da Catarina na missão de Lutero. Isso é muito bonito, eu gosto demais da história de Lutero e de sua esposa, né, a Catarina. E uma das falas também de Lutero né, ele se refere algumas vezes, né, a sua esposa como Kate, né, ele a chama carinhosamente e ele diz, né, depois de Deus, eu acho essa frase assim, o máximo, meus irmãos, depois de Deus, né, ele diz que Kate é o maior presente que Deus deu a ele nesta vida, né, então isso é tremendo. Depois, também algumas passagens, Isaías, né, eis-me aqui, aquela famosa frase, né, que a gente ouve, eis-me aqui, envia-me, né, que está lá em Isaías. Só quem tem uma certeza no Senhor, uma ousadia, né, do Espírito mesmo, pode dizer isso. Senhor, envia-me, Senhor, eis-me aqui, né. E também em Coríntios, a gente vê em Coríntios 5:20, né, os embaixadores de Cristo lá também menciona o que é, né, ser embaixador, né, meu irmão? Se a gente lembra do embaixador, né, embaixador do Brasil em outra nação, a gente pode aí linkar e perceber que isso é importante, né, de uma importância e uma posição bastante relevante, um embaixador, né? Então, o que é, né, ser um embaixador de Cristo nesta terra, né, na nossa vida? E Paulo fala muito, né, de trazer no nosso corpo as marcas de Cristo. Então, nós trazemos no nosso corpo, irmãos, as marcas do nosso amado, né, a marca de Cristo, né? Então, olhando para muitas passagens, né, em muitas passagens na Bíblia, a gente pode perceber e fazer uma análise da nossa própria vida, né, do nosso comportamento, e a gente perceber se de fato o nosso viver é Cristo. Então, para um pouquinho, irmão, naquilo que você está fazendo e pensando, e analisa se o nosso viver, se o seu viver é Cristo. Estamos vivendo de fato Cristo em nossas vidas nesses dias, irmãos? Olha que a perseguição hoje é diferente de antes, mas aqueles irmãos, né, eles viviam perseguições assim, muito tensas, intensas, né, de vida. Então eles poderiam a qualquer momento ser mortos, né, mortos mesmo, decapitados, mortos em praça pública, diante das pessoas, né, como testemunho, né, daquilo que podia acontecer com quem faria aquilo também. Então, muitas vezes, né, as pessoas eram mortas, apesar de serem mortas, né, e elas ainda eram mortas como exemplo para que outros não fizessem, né. Então, olha só que terrível, que tenso. E mesmo assim, eles se colocavam como sacrifícios, né, de Cristo, né, aqueles corpos em sacrifício vivo por amor de Cristo. Então, em Filipenses, eu te convido a ler Filipenses 19:26, Filipenses 1, abra sua Bíblia em Filipenses 1, lá no versículo 19, né, na segunda parte, que está escrito assim, Filipenses 1, na segunda parte aí do 19, ou 20 já, né, 20. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha só, irmãos, que forte, né? Olha que ousado. Ousado amor de Deus, como diz aquela canção, né? Será que de fato vivemos essa ousadia, né? O ousado amor de Deus. Então, Paulo preso, né? Ele sabia
que o fato de ser preso, de ser um presidiário, né, estar em cárcere, aquilo mudaria a vida de muitas pessoas. Como pode, né? Uma pessoa presa, fazendo muito em Cristo Jesus, né? Através do Espírito Santo, através da comunhão com Deus, através da certeza em Deus, muita coisa aconteceria através da prisão de Paulo, né? Então ele tem a certeza da libertação em Cristo, né? E ele abençoa, né, guardas, né, aqueles guardas que estavam ali com ele em momentos de cárcere, no momento de cárcere. Ele abençoa aqueles guardas, né, aqueles homens puderam ouvir de Deus através da vida de Paulo. E também os irmãos, né, pregavam, os irmãos falavam de Cristo, os irmãos viviam, né, de modo mais fervoroso, né, com mais ousadia também as coisas de Deus, né. Isso maravilhoso, né, irmãos? Então, Paulo sabia, né, que ele seria liberto em Cristo Jesus, ou em morte ou em vida, porque para ele o viver era Cristo e morrer lucro, né? Então, a vida de Paulo era para glorificar, né, a Deus. Ele vivia para a glória de Deus. Nós vivemos, irmãos, para a glória de Deus, baseado em tudo isso, na vida de Paulo, na vida de homens e mulheres que se colocavam em favor de Deus em épocas difíceis, em tempos de perseguições, né? Em tempos difíceis. Mesmo assim, eles se colocavam como aqueles que era o propósito de Deus, propósito vivo, né? Então, somos mesmo, né? Vivemos Cristo, né? Vivemos de fato Cristo. O nosso viver é Cristo, irmãos. O nosso viver é Cristo, né? Eu deixo essa pergunta com vocês, essa mensagem neste dia, né? Eu gostaria de agradecer os irmãos e que vocês pensassem sobre isso. Deus abençoe o seu dia, irmão. Deus abençoe os aniversariantes, né? Tivemos aí aniversariantes, que foi a Isabela, a Vera, né, a dona Julinete, a Grace, a Nicole. Deus abençoe, mulheres, que vocês sejam um sacrifício de Deus vivo, né? O corpo aí em favor do nosso Deus, nosso Pai, e que vocês sejam mulheres fortes, valentes, né? Como Esther, como Catarina Vambora, esposa de Lutero. Mulheres maravilhosas, mulheres que têm a teologia, a palavra de Deus, a comunhão com o Espírito na vida de vocês, através da boca de vocês, no falar, no ser, né? Que vocês sejam amadas aí em tudo que vocês fizerem, em tudo que vocês, nos seus projetos, em tudo, em todas as coisas, em nome de Jesus. Desejo um feliz dia a todas vocês e a todos os irmãos. E a gente agora vai falar, né, sobre os nossos compromissos. O culto hoje à noite, meus irmãos, ele será ao vivo, né, pela transmissão aí no YouTube, no Facebook. E tem também, irmãos, a Heloísa tá chorando ali, mas a gente vai terminar, vai dar certo, vai dar certo. Os nossos compromissos, né, da semana, logo após a mensagem, 10 horas, né, a salinha das irmãs aí com as crianças. E o domingo, até a última ordem aí, voltará, né, ao vivo lá na presencial, dia 2, né, o dia 2 aí de agosto. E os nossos compromissos da semana, meus irmãos, tá? Quarta-feira, UPA, quinta-feira, oração às 19 horas, e sábado, a mocidade às 19h30, quinta-feira, oração às 19h30, sábado com a mocidade às 19h30 também, e quarta-feira, UPA, tá? Às 20 horas, pelo Zoom, às 20 horas nós voltamos, e as nossas mensagens de manhã, né, na superintendência e escola bíblica, 10 horas as crianças, né, a salinha das crianças, e à noite nosso culto de oração às 19 horas. Fiquem ligados, irmãos, não percam, uma bênção, e tudo isso para a glória de Deus. Deus abençoe, irmãos.